Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana, essencial e sexta-feira, vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre nossas ações podem nos levarmos ao milênio no céu e à vida eterna, ou ao lago de fogo e à morte eterna. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Vou pedir que aí é opcional agora, quem quiser deixar um comentário nos comentários, agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Tá? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, ou mesmo um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida. O testemunho e a bênção obtida pode servir um trabalho missionário paralelo para ajudar pessoas a transportar para Deus, paralelo a essas mensagens que Deus grava através de mim, né? E quanto ao pedido de oração, é mais um momento que a gente pode orar pelas pessoas necessitadas, que a gente olha aqui juntos. Na hora de a gente orar aqui pela meditação, a gente já ora junto, coloca o nome das pessoas em oração, tá certo? E a sugestão, a crítica, o elogio é para ajudar a melhorar o nosso canal, para dar mais força, para a gente entender que está no caminho certo, ou o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar. Já teve gente que falou para mim aqui, precisa melhorar a qualidade do áudio, que está fazendo muito barulho. O outro falou, muito bom os áudios, mas está atrapalhando o barulho de tosse, de coisa. Então, eu tento melhorar isso também, embora eu tenha uma alergia, eu tuço, eu cuspo, às vezes me dá... Mas é porque eu tenho um probleminha, mas eu tento segurar muitas vezes, dou pausa para poder fazer, tá certo? Então, são coisas que ajudam a gente a evoluir nas nossas meditações, para trazer mais irmãos para Deus, tá certo? Então, quem puder cooperar com alguma coisa, será muito bem útil, tá certo? E aqueles que estão me ouvindo, que ainda não se inscreveram no canal do Senhor, eu peço que se inscrevam agora. Desde já Deus agradece, tá bom? Agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais um momento de oração, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, obrigado mais uma vez por poder aprender sobre a sua palavra, Pai. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Peço, Senhor, que seja junto mais uma vez, que o Senhor me inspire mais uma vez neste momento, Pai. Que possamos juntos gravar essa mensagem, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor Santo me tome e fale através da minha boca, assim como Ele tomou os autores bíblicos para escrever a Bíblia, que Ele tome também, Senhor. E que da mesma maneira que eu possa trazer a mensagem a todos nós aqui, Senhor, inclusive a mim mesmo, Pai. Eu peço, Senhor, que os seus maiores professores do mundo venham aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos nós aprendamos e pôr em prática tudo que será ensinado, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Queridos irmãos, tudo que a gente faz tem consequências. E dependendo das nossas ações, elas podem nos levar ao milênio do céu e à vida eterna, ou ao lago de fogo e à morte eterna. Vamos usar dois exemplos de personagens bíblicos que viveram na mesma época, só que tiveram desfechos opostos, para a gente ter um aprendizado sobre o assunto agora. Tá certo? Eles são Raabe e Acã. Resumindo rapidamente para quem não sabe, Raabe era uma ímpia, prostituta, ela vivia num povo idólatra, que usava feitiçarias e um monte de coisa, na cidade de Jericó. Tá? E Raabe, ela era prostituta, ela seguia os deuses da cidade dela. Acã, ele era um israelita, um homem que servia o Senhor, que deveria servir o Senhor, um povo que era o povo do Senhor, o povo de Deus. Ele viu alguns acontecimentos no deserto, como o Rio Jordão se abrir, ele viu feitos no deserto ali, uma guerra ganha, né? E mesmo depois de ele ver as muralhas de Jericó ruindo sozinhas, e Deus entregando a vitória a eles, mesmo assim Acã não teve fé em Deus o suficiente. Mesmo assim ele continuava sendo ambicioso e soberbo, querendo dinheiro, pensando só em crescimento e benfeitorias próprias, né? na cobiça. Alguém na Bíblia é semelhante a Acã? Lembra lá, bem, muitos e muitos anos depois, já na época de Jesus? Judas Iscariotes, né?
ele tinha o mesmo instinto de Acã. E os dois tiveram mortes trágicas, né? O mesmo estilo de Acã. Judas era ambicioso, era cobiçava. Ele pegava as moedas que, que o povo doava para Jesus, guardava parte para ele e outra parte ele punha coisa. Muitas vezes os apóstolos tinham dinheiro para ele, que ele era o tesoureiro, para comprar comida, depois ele falava quase que não tinha dinheiro, né? Porque ele ficava guardando dinheiro. Tanto que com esses dinheiros ele comprou umas terras, que foi justamente nas terras que depois ele se matou, né? Que ele se enforcou, e que a fogo estourou, ele caiu no chão e espatifou seus intestinos, todas essas entranhas para o chão, né? Então, nós temos Judas e Acã, dois personagens muito parecidos. E Acã era do mesmo jeito. E ele fez o quê? Durante a guerra em Jericó, ele fez o que não devia. E ele era um israelita, ele deveria ter fé no Senhor, né? Enquanto Raabe, quando percebeu que o povo de Israel estava às portas de Jericó, antes do Jordão ali, e já temeu pela destruição de Jericó, porque ela percebeu que Deus abriu o mar vermelho e outras coisas que foi feita durante a trajetória no deserto, que chegou às vezes de Raabe, o que Deus fez no Egito, Raabe creu nesse Deus, ela nunca tinha visto nada parecido. Então ela compreendeu que aquela guerra já estava ganha pelo povo de Israel. Ou seja, não havia mais o que fazer para Raabe. Não havia mais o que fazer. Raabe, ela sabia que a cidade ia ser destruída. Ela fez com que então, quando ela viu os dois espias lá, israelitas, ela não pensou duas vezes, ela os protegeu, em troca ela pediu a sua vida, que salvasse, poupasse a sua vida e sua família. E os israelitas concordaram e deram as orientações para ela, o que ela devia fazer para ser salva, e ela foi. Quando as muralhas de Jericó ruíram, somente a parte da muralha onde tinha a casa de Raabe não caiu, né? Porque ela morava na muralha. E ela foi salva, toda a família, nenhum só membro da família dela morreu. Porque todos seguiram as orientações corretamente. Então, Raabe, com a sua atitude, ela se salvou e salvou a sua família. Mesmo sendo uma idólatra, uma prostituta, ela teve fé no Senhor. Já Acã, sendo israelita, que deveria ter fé no Senhor, ele não teve. E ao ir para a guerra de Jericó, ele havia sido orientações do que ele não deveria fazer. E ele viu um manto e uma barra de ouro, e ele pegou isso aí e levou com ele embora, como espólio de guerra. Aí muitos falam, mas é comum o exército vencedor levar as coisas que eles conseguiram de valor na guerra. Isso aí não é nenhum erro, não é nenhum pecado. Quer dizer, irmãos, não seria pecado se Deus não tivesse orientado antes Josué, e Josué orientou os soldados que não deveriam levar nenhum espólio de guerra. Todo espólio de guerra deveria ser dedicado a Deus no templo. Então, daí o pecado de Acã, porque ele foi avisado, mas não deu ouvidos ao que ele foi avisado, né? Como consequência do pecado de Acã, e também pela autoconfiança de Josué, muitas pessoas morreram numa guerra contra Ai. Porque Josué mandou 2 espias, e eles falaram que lá era fácil de vencer a guerra, que era um povo desprotegido, um povo fraco, uma cidade pequena, um povo que não tinha muito exército, um pouco treinados, e que ia ser fácil ganhar a guerra. Josué então se tornou ele se deixou levar pela autoconfiança e não consultou o Senhor. Como o povo estava sempre à presença do Senhor, porque estava por causa do pecado de Acã, eles foram derrotados nessa guerra. Muitos morreram. Josué foi tomado ao mesmo tempo que ele foi tomado de desespero pelo reconhecimento. Josué dizia: por que, Senhor, que você deixou que o Senhor fosse desonrado, não Israel? Né? Ele estava falando Deus desonrado. Como é que ia confiar num Deus que deixou o povo sucumbir numa guerra? Por que, Senhor? Né? E ao mesmo tempo, e aí, neguinho, tá bom, neguinho?
É o cachorro que chegou aqui. O cachorro do vizinho. Então, e aí, ao mesmo tempo que, que ele sentia esse desespero por conta do Senhor, ele também estava sentindo um tanto de culpa. Porque ele não consultou o Senhor. Se ele tivesse consultado, ele teria evitado essa tragédia do pecado de Acã, né? E aí o que aconteceu? O povo sucumbiu, muitos morreram. Aí Deus revelou a Josué o que tinha acontecido, e depois no dia seguinte revelou quem era o culpado. Revelou a tribo, depois a família e por fim a pessoa, Acã, né? E aí Acã, Josué fez Acã confessar, e aí eles foram na casa de Acã e eles cavaram, acharam que estava escondido o manto, e abajou ele, tacaram no fogo, junto com todas as coisas de Acã. E Acã e toda a sua família foram apedrejados até a morte. Entendeu? Então, olha, os paralelos da história de Raabe e de Acã. Enquanto Raabe salvou a sua vida e de sua família, Acã condenou sua família e ele mesmo e sua família à morte. Enquanto Raabe, uma prostituta ímpia, teve fé e coragem para enfrentar os exércitos do seu povo, para salvar aqueles espias, e foi salva e sua família, Acã não teve fé nem sequer para evitar uma tragédia como essa, né? E mal se arrependeu do que fez, se é que ele se arrependeu, né? Então, olha os dois paralelos. Isso nos faz levar a um outro pensamento, queridos irmãos, de que nós falamos, tem muita igreja que fala, nós somos a igreja de Deus, o resto é do mundo. Porque nós prestamos, não, vem uma pessoa para pregar para você e fala, não, essa pessoa não presta, essa pessoa aí é do mundo, você não acredito nessa igreja, não quero saber isso não, eu já frequento a igreja, leio a Bíblia, não quero saber. Queridos irmãos, essa história de Raabe nos mostra que temos pessoas boas onde menos se espera, né? Onde menos se espera tem pessoas boas. E onde menos se espera tem pessoas ruins. Então, não é, por exemplo, que eu sou adventista, que eu vou falar que todo adventista é santo, que são pessoas de Deus, que todos prestam, que todos são pessoas do Senhor, que todos são servos do Senhor, e que as demais igrejas nenhuma presta, porque eu acredito nessa. Não, queridos irmãos, tem pessoas boas e ruins em todo lugar, né? Eu vejo, por exemplo, tem um colega que ele é católico, e a família dele é tão abençoada por Deus, que só de você conversar com a pessoa, você vê a paz de Deus na família. E eu vejo famílias que são evangélicas, famílias que se dizem protestantes, e eu não vejo Deus nelas. Eu vejo pessoas fazendo coisa errada, não vejo no mundo. Você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. A gente vê. Então, nós jamais podemos rejeitar ninguém que vem à nossa igreja, nem tampouco ninguém que vem pregar pra gente, porque tem pessoas boas em todos os lugares. Raabe é a prova disso, que ela era uma pessoa ímpia e nem tanto era uma pessoa de Deus, porque ela acreditava em Deus, ela acreditou em Deus. Era uma pessoa que era prostituta, mas virou uma serva do Senhor. Ruth também era uma ímpia e virou uma serva do Senhor. E quando nós temos homens como Corá, como Datã, Abirão, Acã, que eram servos do Senhor, né? eram pertencentes ao povo do Senhor, mas que não eram pessoas que realmente eram obedientes e devotas ao Senhor. Não existia fé neles, né? Eles só se preocupavam com a cobiça e com o dinheiro, e não com a fé no Senhor. Então, queridos irmãos, com essa aqui nós encerramos nossa meditação, pois eu acho que nós já temos aqui o veredito que eu queria dar para vocês. Uma atitude de Acã levou ele e a família à morte, sem contar as pessoas que morreram na guerra.
Também com a atitude de Josué de não consultar o Senhor, essas pessoas morreram na guerra por ter sido evitadas essas mortes. Com a atitude de Raabe, ela e sua família foram salvas, o povo ímpio foi derrotado e Deus teve a sua vitória com a ajuda de Raabe, né? Claro que Deus não precisava. Com a ajuda de Raabe, Deus iria dar a vitória a Israel. Só que Raabe teria sido morta também se ela não tivesse se voltado ao Senhor. Então, queridos irmãos, hoje, qual que é a sua atitude? Não interessa a igreja que você está frequentando, qual é o templo, qual é a sua fé, qual é a sua doutrina. Não importa. Qual é a sua atitude hoje? Você vai ser uma pessoa que está, o que é mais importante, você está numa igreja que aparentemente, não posso bater o martelo, em uma igreja, porque todas estão sendo organizadas por homens, está servindo o Senhor? Ou você está numa igreja que não está servindo o Senhor, mas você está tendo fé no Senhor, você é uma pessoa de fé sincera no Senhor. Qual que é melhor? Uma pessoa que segue a igreja verdadeira, mas que não tem a fé correta no Senhor, que vai na igreja, mas só de fachada, ou aquela pessoa, como era o caso de Acã, né? Ou aquela pessoa como Raabe, que não era da igreja certa, não pertencia ao povo de Deus, mas que era serva devota ao Senhor, como Raabe, né? Como pessoas que eu conheço que vivem em igrejas que não seguem as orientações de Deus, mas que têm a bênção em suas famílias, né? Qual é a sua escolha, queridos irmãos? A minha é servir o Senhor. É por isso que eu sempre falo aqui, eu não sou servo da igreja adventista do sétimo dia. Eu não sou membro da igreja. Eu congrego nesta igreja, mas eu sou membro e servo do Senhor, da igreja espiritual do Senhor. Né? Eu sirvo ao meu Deus, eu sou obediente ao meu Deus, eu sigo as orientações do meu Deus. Para mim é muito mais importante eu seguir o que Deus quer para mim do que o que a igreja quer para mim. Você entendeu? Eu não vou ficar. Tanta igreja ficar falando coisas para mim que eu não concorde, né? Eu não vou ficar citando coisas aqui, porque se eu citar, posso citar coisas da igreja que pode dar rolo, e eu não vou citar nenhuma igreja aqui, tá? Mas eu não vou seguir nada, por exemplo, vamos supor que eu vou na minha igreja, falei algo lá que eu não concorde, eu não vou fazer, você entendeu? Eu não vou fazer, tá? Eu posso fazer a oferta? Posso. Eu posso fazer na igreja, eu posso dar meu dízimo? Devo dar meu dízimo, né? As coisas que a igreja fala corretamente, eu estou seguindo, né? Eu posso fazer um pacto com Deus de dar uma quantia além do dízimo? Posso, né? Mas nada disso é uma obrigação, não é? Nada disso é uma obrigação. Só o que é obrigado é o dízimo. O dízimo é obrigado você a ceder, né? Você devolver ao Senhor. E você também dá uma oferta que você quer dar. Você entendeu? Então, eu, por exemplo, não adianta nisso. Se a minha igreja começar a pedir, preciso de dinheiro disso, dinheiro daquilo, dinheiro do outro, tô fora. Eu tô fora porque eu não sou rico. Se eu, por exemplo, se eu fosse rico, se eu tivesse uma boa quantia aí, 500 milhões, 100 milhões, isso é o que eu fazia. Eu compraria o prédio que a igreja está com aluguel, que a igreja está querendo comprar aqui, eu compraria esse prédio, reformaria e construiria uma bela igreja ali. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então, eu faço o quê? Eu faço a minha obrigação com o meu Senhor. Eu vou lá, eu dou o meu dízimo, inclusive eu preciso doar meu dízimo agora, porque o meu salário já caiu. Então, logo eu vou fazer a minha doação, meu dízimo, e dou uma oferta. E geralmente eu dou para o Anjo da Esperança até novo tempo. Eu já estou cumprindo a minha missão com o Senhor. Agora, eu não tenho que dar para novo tempo, eu tenho que dar para isso, para aquilo. Não. Doando uma parte, eu já estou fazendo a minha obrigação com o Senhor. Entendeu? Eu vejo igreja por aí, falar, eu preciso de tantos de dinheiro para manter o canal funcionando. Pô, se vira. Se vira, caramba.
Você precisa? Então vai trabalhar. O pastor não pode trabalhar, mas outros podem, né? Os obreiros, os outros podem trabalhar, só que não podem são os pastores, porque eles têm que ter um salário. Então vai juntando, quando puder faz. Não dá, não dá. Aumenta mais igreja para entrar mais dízimo, traga mais fiéis, faça evangelismo, traga as pessoas para a igreja para aumentar o dízimo para poder dar manutenção no canal. Agora, querer cobrar dinheiro extra das pessoas para o canal, não, isso aí já não é certo. Você entendeu, queridos irmãos? Então isso é um exemplo. E qualquer outro exemplo que seja, o que quiser que a minha igreja falar que eu não concordar, eu simplesmente não vou seguir. Eu vou seguir o que a Bíblia me disser. Porque eu sou um servo do Senhor. Para mim é muito mais importante eu ser obediente e seguir o que eu estou olhando a Deus e Deus está me ensinando sobre a Bíblia, do que o que um pastor da igreja está falando, do que um líder da igreja está falando, do que um pregador da igreja está falando. Não. Se eu concordo, muito bem, eu vou seguir. Se eu não concordo, simplesmente rejeito. A mesma coisa acontece quando vem na minha casa. Se vem alguém aqui batendo no portão e quer ensinar o seu do bico, você dá testemunho de Jeová, que geralmente é quem bate, eu vou ouvir o que a pessoa tem a dizer. Depois eu vou refletir, vou pesquisar, se eu achar que é correto, eu vou aderir. Se eu não conhecia, eu vou aderir. Se eu perceber que não é correto, que a pessoa está confundindo, eu vou ver o que é o correto e também vou aderir para aprender. Então, essas pessoas elas não podem ser sinceras estar ali. Elas podem estar equivocadas em algumas coisas, mas elas são sinceras. Eu não posso simplesmente achar que porque a pessoa não é daquela coisa que ela não serve. É que nem Pedro, por exemplo. Pedro achava que os ímpios não mereciam a Deus, que somente os israelitas tinham direito ao Senhor. Deus precisou dar um sonho para ele lá, descendo um véu do céu. E ele falou para ele, tinha um monte de carne lá, todo tipo de carne, inclusive as imundas. Deus falou para ele, coma. Ele falou, não, nunca mais comi coisa imunda, não vou comer, Senhor. Falou a segunda vez, coma. Ele, não. A terceira vez, ele falou não, aí aquele véu subiu para o céu e ele acordou, ele estava dormindo. E nisso chegou 3 homens lá, que eram dos soldados romanos, né, enviados por Cornélio, que era um centurião romano, para que Pedro fosse na casa de Cornélio pregar. Se Deus não tivesse, aí Deus ainda Pedro deu uma voz, vai com ele. Se Deus não tivesse mostrado esse sonho a Pedro, ele não teria ido, né? E a Bíblia é muito clara, a fé de Deus é para todo mundo, não é só para os israelitas. Entendeu? Não é só para os israelitas. Então, Pedro não tinha esse conhecimento. Você vê que o povo de Israel rejeitava o povo samaritano só porque Samaria era a capital de Israel, né? Ali no caso ali era o reino de Judá, esse Israel que nós estamos falando agora, né? Samaria é do reino norte, que é do outro reino, que é Judá e Israel, né? Era realmente Israel que foi dizimado. E quando os assírios derrotaram Israel, eles levaram muito do povo lá que estava lá, 90% cativo, e mandou outros povos para morar ali. Só que você vê, quando uma mulher samaritana ouve Jesus falando, ela crê em Jesus, ela vai lá atrás do pessoal do bairro próximo, da cidade próxima, de Samaria, eles vão lá e eles crerem em Jesus, mandam que eles fiquem lá durante alguns dias. Enquanto os israelitas rejeitavam Jesus. Então, quem ali que era o povo de Deus? Eram esses israelitas ou eram esses samaritanos? Eram os samaritanos. Muitos eram ímpios, eram descendentes de outros povos, mas que tinham fé no Senhor, igual Raabe, igual Ruth. Então, não é somente o povo de Israel que tem fé no Senhor. Quando você olha e vê que Ruth e Raabe estão na genealogia de Cristo, é porque... Então, queridos irmãos, ninguém está fora de Deus. Você entende? Então você vê, o povo samaritano aceitou Jesus, muitos se converteram lá. Você entende? Então, por que é que a gente tem que achar que somente nossa igreja é que vai ser salva? Ou achar que somente os que estão dentro da nossa igreja são santos? Pelo contrário. Toda igreja pode ter certeza disso. Tem demônios aí dentro. Assim como no meio dos apóstolos de Jesus tinha um demônio, no meio das igrejas hoje em dia também tem demônios que estão infiltrados ali, tentando destruir o que está sendo ensinado, tentando distorcer e levar as pessoas para o caminho errado.
pode ter certeza que nem todo mundo que estão dentro das igrejas, seja elas qual forem, são pessoas que estão querendo realmente servir ao Senhor. Tem aquelas que estão ali para prejudicar, tem aquelas que estão ali para criticar, né? Pode ter certeza. Assim como Judas, ele nunca foi atrás de Jesus porque ele tinha fé, porque ele queria servir o Messias. Não, ele foi atrás de Jesus porque ele achou que ele tinha mais a ganhar servindo Jesus do que sendo tesoureiro de Herodes, né? Antipas Herodes. Ele achou que ele sendo tesoureiro de Jesus ia entrar muita doação e que ele ia conseguir enriquecer mais do que estando lá com Herodes. Então, queridos irmãos, ele só foi lá por interesse. Jesus percebeu, mas aceitou. Você vê que o interessante é que Judas não foi o único dos 12 que Jesus não chamou, né? Ele foi até Jesus. Né? Você vê que Pedro, Jesus chamou, André, Jesus chamou, Natanael, Jesus chamou, Felipe, Jesus chamou, né? Tiago e João, Jesus chamou, o outro Tiago, Jesus chamou, Tomé, Jesus chamou, né? Simão Zelotes, Jesus chamou, Mateus, Jesus chamou, Paulo, Jesus chamou, mas Judas, Jesus não chamou. Ele foi até Jesus. Jesus sabia quem ele era, sabia que era ele que ia trair, que ia entregá-lo, sabia que tinha um demônio com ele, mas ele aceitou Judas. Por quê? Porque ele foi trouxa? Porque ele foi idiota? Não. Ele aceitou Judas porque ele tinha esperança de salvar Judas. Ele fez de tudo, até o último minuto ele tentou salvar Judas desse destino terrível. Infelizmente, Judas não quis ser salvo, né? Ele não deu ouvidos ao que Jesus estava querendo ensiná-lo. E ele sabia de tudo. Ele estava junto, Jesus pregou, ensinou muitas coisas. Mas Judas, ele tinha a cobiça muito forte, a ganância muito forte. E aí, o que levou ele à destruição. Tá certo, queridos irmãos? Então, vamos fazer uma oração agora para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos para aprender a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós possamos estar aqui unidos nessa palavra, Senhor. Podemos fazer nossas ações, nos levarmos à vida eterna e ao milênio no céu, Senhor. E não ao lago de fogo e à morte eterna, Pai. Que nós possamos, Senhor, servir o Senhor de verdade, servir o Senhor honestamente, obedientemente, sinceramente, aonde nós estivermos, independentemente da igreja que congregamos, Senhor. Que nós sejamos fiéis na sua fé, Senhor. Sejamos sinceros na sua fé, Senhor. Que possamos servir a Ti aonde nós estivermos, Senhor. E que possamos juntos estarmos na vida eterna, Pai. Que possamos respeitar os nossos irmãos em fé, Senhor. Que possamos demonstrar que todos estamos juntos na mesma fé e juntos alcançarmos a vida eterna, Senhor. Peço, Senhor, para as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, Senhor, que vá e volte do trabalho em segurança, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. E se elas já estiverem trabalhando, que elas voltem ao trabalho em segurança, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, aonde você estiver, seja sincero na sua fé. Realmente tenha fé, realmente queira servir o Senhor, independentemente da igreja que você frequente. Não siga a igreja, mas siga a Deus. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Lembre-se do exemplo de Raabe, que mesmo não estando dentro da igreja do Senhor, do povo do Senhor, ela foi fiel. Ela aceitou ao Senhor e ela foi incorporada na igreja celestial do Senhor. E ela com certeza vai estar na vida eterna. Enquanto Acã, que estava dentro da igreja do Senhor, dentro do povo do Senhor, ele se deixou levar pela coisa errada e ele vai estar na morte eterna e no lago de fogo. Se espelhem nisso e escolha o exemplo correto, que é o de Raabe. Que por mais que foi errada um dia, por mais que ela foi uma prostituta, por mais que ela fez algo abominável, mas ela se voltou para o Senhor. Ela se arrependeu.
teve fé no Senhor. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.